dois, três, quatro e... Começando! Você sabe que não é pra você contar, tipo, falando, é pra você contar... Mas eu curto... Senão você está quebrando o intuito dessa contagem. Eu curto começar com uma banda de punk rock. Começaria um show. 1, 2, 3, 4! Exatamente. Então, começando ponto doc. Dessa vez vamos discutir... Volume 2. Volume 2, vamos discutir aí o Saving Banksy. Saving Banksy. É. Salvando o menino Banksy. E dessa vez um documentário menos X do que o outro, esse aí tem na Netflix, é mais popularzinho. Ele é de 2017, direção de Colin Day, roteiro Paul Polycarp, Paul, nome bonito. E é isso aí. Lembrando que hoje estamos sem a ilustre presença do menino inocente, que tá inocentando em outro lugar. Porque aparentemente a voz das ruas não é um assunto que interessa o nosso amigo. Inocente, você que tá me ouvindo aí, você traiu o movimento, velho. Traiu mesmo. Você não sabe o que é Manowar. E como faz mais de 6 meses que eu vi esse documentário e você viu, sei lá, semana, talvez acho que seja melhor você fazer o breve resuminho aí do que acontece no documentário. Claro, claro. Lembrando que, né, antes da gente colocar aí o cavalo na frente dos bois, aliás, o carro na frente dos bois, o cavalo fica mesmo, é mais rápido. Aqui quem vos fala, menino Dredinho, também conhecido pela alcunha de Vinícius França, e o host de vocês aí, menino Sísifo, famoso Crocodito. A gente vai ter que falar o nosso nome toda vez, mano. Eu acho Toda vez porque o burocracia e Brasil burocracia. Dedo no cu gritaria. Bom, vamos lá. O documentário Saving Banksy fala, obviamente, né, Banksy, não sei se você não conhece, talvez você more numa caverna no Irã, mas Banksy é um humano, ou talvez um coletivo de pessoas, ninguém sabe, né, porque a identidade dele é desconhecida, mas basicamente é um grafiteiro, é um mano aí que curte fazer umas críticas social foda, provavelmente em inglês, né, tudo indica que seja inglês. Ele saiu pelas ruas, começou a fazer uns desenhos aí na casa das pessoas, fazer uns rabiscos nos muros, aí ficou famoso pra caralho, a galera curtiu pra caralho, porque com certeza você já viu uma camiseta aí com um desenho dele, alguma coisa assim, porque... A mais famosa, acho, pra galera aí lembrar, é o mano tacando molotov, só que não é um molotov, é um buquê de flores. E de uma mina também com um balão de alguma coisa que eu não lembro agora. Mano, tem uma dessa aqui no Shopping do Calçado, mano. Viu? Apropriação cultural braba do menino Banksy. Mas então, qual que é a fita? Esse cara, né, da Inglaterra, e ele já deu uns rolês pelo mundo, deu uns rolês nos Estados Unidos, né, pichou a porra toda lá, grafitou, desculpa aí pros grafiteiros raiz que não gostam que chame de picho. E já colou também lá na Cisjordânia, né, na Palestina, lá, grafitou umas pedras também, uns muros, menino é ousado. E aí, qual que é a fita? Como ele é desconhecido, né, obviamente a gente não tem uma entrevista dele, ou tem, né, ninguém sabe. E aí tem vários outros artistas que vão falando qual que é a fita, vão contando uma história que se passou em 2000x. Que ano que foi aquela fita? Que se passa o documentário? Eu não sei, eu acho que é 2000 e... quase 2010. Eu também tava com 2009 na cabeça. 2000x. Qual que foi a fita? O Banksy colou nos Estados Unidos, aí ele tava lá em Los Angeles, né? Uhum. Ele colou lá em Los Angeles, não, fez peraí, uns... acho que é São Francisco. Eu vou checar se passa São Francisco. Califórnia, colou na Califórnia, California Dreamers. E São Francisco. E aí ele fez uns desenhos lá. E tem um parça, né, um crítico de arte, um colecionador aí, um mano com uma moeda. Que. O cara tinha uma moeda. Aí, né, o que acontece? O Banksy fez os trampos dele, a galera curtiu pra caralho, todo mundo, nossa, que foda. Só que, né, tinha uma lei em São Francisco. Ele tava precisando em desenhar uns ratos, né? Sim, uns porque seres.
Porque o Banksy ele é muito famoso pelos ratos dele, né? Ele faz um ratinho meio socialista, meio pá. É meio antropomórfico, mas não é antropomórfico, tá ligado? É simplesmente o rato mesmo. Ah, não é antropomórfico. Então, é tipo... É só um rato, tipo, com um chapéu, tá ligado? Não, às vezes eles estão meio em pé, em posição meio humana, assim. Oh, mas rato faz isso, cara. Você nunca teve um rato? Eu nunca tive um rato, mano. Você nunca me viu dando comida pra Alex? Eu já vi, mas nunca vi os ratos assim. Os ratinhos ficam de pé. Eu já vi um correr por um dia inteiro, incansavelmente, pela própria vida. Não, isso aí é judiação animal. Mas então, os ratinhos ficam de pé mesmo, não tem nada antropomórfico não. Tá, e aí o Banksy fez uns desenhos lá, só qual que é a fita? Que muitas vezes alguns grafiteiros ou pichadores não respeitam o desenho e fazem uma tag em cima. E tag, pra você que também é mais leigo, é tipo é o desenho do cara, a assinatura do cara. Então, né, muitas vezes os caras fazem uma tag em cima. Um pouquinho mais alto. Um pouquinho mais alto. E além disso, também tinha um problema com a prefeitura de Los Angeles. São Francisco? Foda-se Los Angeles. Tinha um problema com a prefeitura de São Francisco que era... existia muito grafite, muito rolê e os caras não curtiam. E a prefeitura queria que resolvesse, mas eles não queriam dar os trampos. Então o que eles faziam? Toda vez que eles verificavam que tinha um grafite em alguma propriedade, eles notificavam o dono dessa propriedade para que cobrisse, senão esse cara ia tomar uma multa aí pesada. Você foi pichado ou grafitado, vamos supor que você não quer, né, o desenho na sua parede. Você vai ter o desenho, você ainda vai ter que pagar a pintura, senão você vai ter que pagar mais de multa. É algo meio paia, não sei como demorou tanto pra galera começar a achar meio absurdo. E tipo, né, o que fez a lei cair que mostra no final nem foi tipo esse absurdo. Tipo, então você vai dar spoiler aqui. Não existe spoiler da realidade. Tá dando spoiler do final do nosso programa. Sim, é mais da questão da desvalorização mesmo da arte, né? Sim. Mas continue. E justamente esse é um ponto que diversos artistas, diversos pichadores também falam, que o grafite e o picho, né, mais famoso do jeito como que a gente conhece aqui nas grandes metrópoles brasileiras, principalmente São Paulo, que é assim diferente de qualquer outro lugar no mundo, é que é uma arte efêmera, né? Por um lado, tem vários artistas que inclusive criticam o trampo desse cara aí, que se passa o documentário, né, que é de salvar uma obra do Banks, por causa disso, tipo, supostamente não é pra salvar, é pra ser algo efêmero, é pra ser algo que é pra você ver e depois ele vai sumir, né, uma característica aí dessas grandes cidades globalizadas. Mas basicamente a fita é essa. Então esse mano aí que tem uma grana e paga um pau pro Banksy, ele viu, né, que tinha alguns trampos do cara lá em São Francisco, e aí ele decide que ele quer, né, justamente por ser uma arte efêmera, justamente por as pessoas pintarem o muro, né, a prefeitura multar, ou outros artistas irem e fazer uma tag em cima pra se aparecer, ele decidiu que ele queria salvar pelo menos uma obra e levar para um museu, para que todo mundo pudesse ver, né? Porque era um presente para a cidade que o Banksy tinha dado e ele queria que a cidade pudesse aproveitar, todo mundo pudesse ver por tempo, né, indeterminado. Aí, E de graça também, e aberto sempre. E é engraçado também falar como ele conseguiu o negócio, né? Porque ele grafitou numa casa de madeira, que é muito um hotel, se eu não me engano. A casa de uns velhos, não era alguma coisa assim? Então, se eu não me engano era um hotel ou alguma coisa assim, que era de uma véia. E daí, tipo, lá nos Estados Unidos tem muito mais essas casas de madeira do que aqui. E daí eles recortam a madeira, né, e salvam num muro. Tem a questão de alinhar as tábuas certinho e tal. Sim, é um trampo ferrado, inclusive o cara, pra fazer isso aí, ele gastou, óbvio, teve que molhar a mão da mulher, teve que molhar a mão de um cara pra subir no telhado, né, sempre a galera descobre que é um Banksy, que é alguém famoso, que tipo, vale alguma coisa, e a galera quer ganhar uma grana. Não que esteja muito errada também, né, mas só pra fazer isso aí ele gastou uns $30 mil, né, na lata. Será que foi uns 30 mil? Pra fazer isso.
né? Pra poder tirar a obra, ou seja, o que ele tinha que fazer? Teve que molhar a mão da mulher, não sei quanto que ele pagou, mas vamos chutar aí que ele pagou uns 10, 15 mil dólares, né? Que é a dona do prédio. Aí ele teve que contratar uma equipe de trampeiros para fazer o trampo. E teve que pagar umas taxas, né, de prefeitura, tipo, pra poder fazer obra, etc. E teve que pagar 5 mil pro cara do telhado do lado, porque pra eles subirem no telhado tinha que passar pela casa do cara. E o cara sabia que era um Banks e falou, não, se vocês quiserem passar por aqui, tem que pagar 5 mil dólares, assim, só pra passar. Então, só pra tirar a obra de lá, ele gastou 32 mil dólares, mais ou menos. E demorou coisa de uns 2, 3 meses negociando com a mulher, porque a mulher era chata pra caralho, não queria liberar. E além de pagar essa grana, ele ainda teve que participar de uma palestrinha conversa com a mulher que ela fazia todo, acho que domingo, uma vez por mês, que era tipo sobre a paz mundial. Da hora. Mano, tipo, e só no final também ele gasta uma grana a mais pra emoldurar, sim, pra fazer a porque restauração até da então, obra. Como eu falei, tipo, era uma parede de madeira, então ele tinha as tábuas no armário dele, assim, separada e tal. O cara interessante foi isso, ele tirou as tábuas de lá, da parede, enrolou numas cobertas e guardou, tipo, no closet dele, no armário dele, por 2 anos. Parece seguro. Ficou lá, tudo tipo, né? Começa por aí, o cara tinha um closet que cabia tábuas grandonas de um Banksy. Tipo, não é qualquer pessoa que tem isso aí. Não é. E paga 32 mil dólares pra tirar umas tábuas da parede. Mas mais endinheirado do que ele é aquele mano que aparece querendo comprar a obra dele. A questão é que, tipo, vem esse mano, ele quer comprar as tábuas lá. Tem um colecionador e negociador de arte especializado em Banksy. Especializado eu acho que em grafite já. Ele pega... Sim, mas o foco dele era... Né, ele tinha várias outras Banksy. Tinha uns 3, 4 Banksy. E... Ele chegou até a expor por um tempo, acho que por uma convenção lá só. É importante a gente lembrar primeiro que o plano do cara, né, qual que é o nome? É Paul? Isso que eu ia falar aqui. Então, o plano do cara era levar para o museu, só que os museus não estavam aceitando, porque não tinha autorização do artista e meio que, né, os caras tinham uma preocupação legal, mas isso aí é fake news. A fita é que os caras não queriam, como dizer, usurpar o museu, os caras não queriam... Né? Os caras tinham uma linha definida do que eles achavam que era arte e os caras não queriam colocar uma obra, um grafite no museu, né? Eu acredito que seja um tanto de preconceito. Não sei, porque a mulher tem uma hora que ela aceita primeiro, ela fala, não, tá tudo certo. Que mulher? A mulher do museu lá, a secretária do mano. A fita foi... Assim, o cara, né, o representante do museu tava trocando ideia com ele, parecia favorável, e aí chegou uma mina na hora, no meio da conversa, que inclusive foi quando o cara falou, é difícil a gente definir uma linha. A mina chegou na hora e falou, não, no caso essa linha tá definida. E já mandou desligar a câmera. Tipo, foi bem foda-se Banksy isso na arte. Então, e aí eles deram a desculpa de que não tinha autorização do artista. Mas, mano, o cara, tipo, ninguém conhece a identidade dele, foda-se a autorização do artista, não era esse o caso, nem fudendo. E aí ele falou com vários museus e todos os museus deram essa resposta. Tem que ter uma autentificação do artista e a autorização dele, os documentos e tal. E isso nunca ia rolar. Você já viu o Museu de Arte Moderna de Londres? Fachada dele é cheia de grafite, mano. E tem inclusive grafite dos Gêmeos aqui do Brasil lá. Gêmeos fera demais. Eles aparecem no documentário. Os caras estão entre os melhores do mundo. Então, eu acho que a questão... Eu não sei exatamente. Eu acho que sim, existe uma demanda dentro da galera das artes, assim, mais elitista, que quer sim grafite. Senão não pagariam tão caro Mas, sei lá, eu acho que... Mas existe sim uma galera com grana que quer... Né, do mesmo jeito que tem aí, sei lá, o Wesley Batista que gasta grana em cerveja, tipo Skol. Mas os museus, mano, não é algo... No geral, principalmente em 2009, 2010, sei lá, que é a data do documentário, né, das filmagens,
Principalmente naquela época ainda era um pensamento bem retrógrado, né? Não tinha essa ideia, que talvez tenha hoje, né? Hoje eu não sei se eles já aceitariam, não seria mais fácil. Mas naquela época com certeza não aceitaram e, mano, com certeza foi preconceito. Mas aí a fita é essa, né? Como ele não conseguia colocar em museu, esse mano que é um negociador de grafite, né? Especializado em Banksy, que é odiado na cena do grafite. A desde galera o odeia começo ele fala assim, eu tenho a opção de vender para um colecionador, sei que eu vou conseguir dinheiro, mas eu quero manter a brisa do grafite de ser algo exposto, aberto o tempo todo para todo mundo. Porque era um presente pra cidade. Só que... acho que essa é a brisa também. Acho que ele tava se restringindo a São Francisco, no caso. Não, acredito que ele queria um museu só de São Francisco, é verdade. Não, mentira, mais pra frente ele tem então um museu da Flórida também, que foi onde foi a exposição desse colecionador aí. Ele tentou um museu na Flórida e não aceitaram também. E aí, né, como ele não conseguia colocar no museu, esse colecionador convidou ele pra expor a peça numa exposição dele, que era um bagulho, mano, extremamente high society, extremamente deturpado assim, da cena. E estranho, uma galera cagada de dinheiro, num rolê estranhão, tomando coquetel e olhando, tipo, umas pichação no muro, né? E no final venderam esses grafites por milhares e milhares de dólares. Tinha inclusive uma peça que não tinha sido feita nem nos Estados Unidos, uma peça que tinha sido feita nessa viagem do Banksy pra Palestina. Os caras pegaram uma pedra lá de acho que 800 quilos e levaram, tá ligado? E além de outras também, que era na própria Inglaterra. E aí o que acontece é isso, né? O cara não consegue que os museus aceitem e esse mano vai fazendo oferta pra ele, chega oferece $200 mil, depois oferece uns $500 mil e mais pro final ele oferece $700 mil. Ou é outra pessoa que oferece $700 mil. E sempre pagando de bonzinho, não, eu sou seu amigo, se você quiser vender esse preço aqui, se não quiser tudo bem. Aí o cara não quer e ele fica puto. Não, mas como assim você não quer vender? E o cara odiado na cena, todo mundo fala que ele é um babaca, né? Que fica roubando as obras de arte pra enriquecer. Um negócio que eu não gostei muito no documentário, gostei bastante do documentário em si, mas um negócio que eles focaram muito foi a questão de autorização do artista, né? Porque eles sempre falam, tal obra foi vendida, né? Foi retirada da parede, não sei o que, e foi vendida por não sei quantos mil dólares. Tal obra foi exposta não sei onde, e depois vendida por não sei quantos mil dólares. E o tempo todo enfatizava sem autorização do artista. Mano, é um grafite feito na rua, tipo, o artista já não tinha autorização pra fazer. Tipo, o cara pode estar sendo cuzão de estar se enriquecendo aí, não sei o que? Talvez. Mas eu acho muito pai essa história, sem autorização do artista, A própria fita de ter feito aquilo já era sem autorização, já era um crime, já era uma contravenção penal. Então não vejo por que ficar focando tanto nisso, achei bem idiota, pra falar a verdade. Mas nem todo grafiteiro, acho que, tipo, grafite mesmo é uma minoria, tipo, Banksy, que, tipo, amanhece, apareceu uma obra nova. A maior parte dos caras grafiteiro manjador mesmo, assim, hoje em dia, acho que tem autorização. É o contrário, a maioria não tem autorização e uma minoria é contratada pelo Dória pra fazer pintura nos prédios aí. Eu acho que não, mano. Eu não tenho certeza. Os próprios caras que dão a entrevista, né, são vários grafiteiros que dão entrevista, eles têm galeria, tudo, tem as obras que eles fazem normalmente pra vender e tem as que eles fazem na rua, né? Que tanto tem o mano que mais dá entrevista, que inclusive ele conhece o Banksy, mas o principal, ele fala, eu não assino minhas obras na rua porque é isso, são obras que não são... não lembro exatamente o que ele diz, mas ele fala que ele não assina justamente porque não são obras tipo, legais, assim, não são obras né, com autorização tal, que ele fez pra ficar na rua. Inclusive... Não, mas tem uns caras que mostram a cara abertamente, tem uns caras que mostram um trecho deles pintando na rua, na frente de todo mundo, assim. Eu acho que, tipo,
grafite mesmo, eu acho que na real a galera tem muita autorização, sim. Mano, até aí, se você for ver o documentário do Picho também, todo mundo mostra a cara abertamente e todo mundo, tipo, picha na rua e se a polícia pega, tá fudido. Ah, né? mas Se você entrar no YouTube e for ver uns vídeos de moto, os caras 300 por hora, os caras mostram a cara também, nem por isso dá nada. Mas como diria o grandioso Vin Diesel, isso aqui é o Brasil, mano. Existe Brasil. Mas é isso, né? Acho que exatamente por isso que o cara não assina as obras dele na rua, porque se ele assinar, comprovando que foi ele. Mas a fita é, indo na questão ideológica, assim, até na questão utópica, né? No final tem um discurso crítica social foda do Banksy. Essa é a fita do Banksy, mano. É uns bagulho bonito, mas é crítica social foda, tá ligado? É Sim. aquele bagulho genérico que o cara acha que tá mandando a real. Mas não é, oh meu Deus, veja que sublime crítica à nossa sociedade moderna. Mas de qualquer forma, é bonito, tá lá, eu acho que tem que fazer mesmo, pau no cu da propriedade. Mas no final ele tipo manda aquela de imagine uma cidade onde qualquer um pode desenhar o que quiser nas paredes e foda-se, tá ligado? Daí tipo a cidade nunca seria algo entediante, sempre teria algo pra fazer, pra brisar, pra olhar. E daí, tipo, eu concordo, tá ligado? Acho que seria um mundo muito melhor onde foda-se propriedade, eu só quero dar uma brisada nessa parede. comunista! Só que sei lá, tipo, obviamente a gente tá lidando com casa e residência, aí fica uma merda, mas tipo, eu não vou entrar nessa questão. Porém, a partir do momento que os caras têm essa ideologia, essa visão de mundo, quando eles grafitam, eles estão sendo a favor disso, de tipo, foda-se, eu só quero brisar nessa parede, eu vou fazer a minha brisa. Quando o cara, ele pega aquela propriedade, ele pega aquilo que o cara fez contra a propriedade e ele vende por milhões, ou ele guarda no quarto dele, ele tá reafirmando a propriedade, ele não tá indo contra ela. Ele pega aquilo que foi feito como contrário à propriedade e ele transforma em propriedade, tá ligado? É o capitalismo absorvendo a crítica do capitalismo. E isso é engraçado, tipo, que a gente pode reparar com tudo hoje em dia. Todas as grandes coisas do pop, basicamente, me parece que é o capitalismo dando aquele jeito de absorver o que no cerne era contrário a ele. Tipo, A contracultura sempre foi absorvida pela cultura do capital, né? Você vê, tipo, qualquer grande banda hoje aí, tipo, cresceu, surgiu protestando e aí vira o capital, né? Você vê, tipo, o Guns N' Roses surgiu metendo a boca aí, mano, falando tudo, e hoje os caras são umas marionetes. Mano, o Pink Floyd, tá ligado? Tipo, é brisa, tipo, os caras são firmeza até, eu acho. Nunca li nenhuma bad sobre eles. Mas, tipo, acho que teve um carro do Pink Floyd, da Ford, da Fiat, alguma brisa assim. Não tô ligado. E é sempre, tipo, os shows de... Eles que fizeram aquela questão lá do show pra Pompeia, né? O show pra ninguém. Até hoje os velhos estão lucrando fazendo show em estádio com milhões. Eu vou, inclusive, esse ano. Inclusive, queria aí, se tá ouvindo aí, puder me mandar um ingresso. Mas... E, mano, como começou o Pink Floyd, tá ligado? Tipo, um ano, o Syd Barrett que tomou ácido até pifar. Mano, olha a história do bagulho. Hoje em dia é o bagulho que lota estádio, simplesmente... Todo banda bosta que quer ter, sei lá, mais de 10 pessoas no seu show faz um cover de Pink Floyd, tá ligado? Justo. E tipo, tudo hoje em dia na real é isso. Você pega, tipo, Marvel, que é o bagulho pop, não era algo ideologicamente contra o capitalismo, mas era o bagulho pulp pra nerd, tá ligado?
era o bagulho, tipo, e até era de certa forma contra a sociedade. Se você Não, pega a brisa do Stan Lee de criticar bullying, de criticar você tem que apartheid. ver que ele era contra algumas coisas do status quo, mas não contra o capitalismo, né? Inclusive, se for ver, os quadrinhos sempre foram uma forma de reafirmar o capitalismo. Não, na eu me verdade. expressei mal. Não é contra o capitalismo, mas é sempre, tipo, algo do É excluído. progressista. Não progressista. Normalmente é progressista. É algo que é, tipo, do que foi excluído do sistema, do que não faz parte do sistema, e daí o sistema, tipo, dá uma forma de adequar aquilo a ele e popularizar pra caralho. Você pega, né, o X-Men, por exemplo, que foi criado ali em cima do segregacionismo americano, né? Tipo, pega os maiores mártires da resistência negra americana e transforma no Professor Xavier e no Menino Magneto. E pra hoje tem uns caras curtir X-Men pra caralho e ser cuzão, né? Tipo, nem saber de onde vem, nem saber, tipo, brisa inicial. Tipo, o que virou Homem-Aranha? Tipo, quando o Homem-Aranha surgiu, era óbvio, tipo, tinha um bando de nerd nos anos 60, eu acho que é a origem do... E daí, tipo, lendo os heróis que foram criados nos anos 40 pra reafirmar, sei lá, a identidade americana do Superman. E daí, tipo, o cara foda, trabalhador que vai na cabine, pá, ele vira. E daí, tipo, o que surgiu o Homem-Aranha, por exemplo? É um mano que representa o cara que tá lendo aquela porra, o excluído. Passando perrengue. O cara que sofre bullying na escola, tipo. E daí vem essa identificação, bagulho feito pro maluco que tá deixado de lado e hoje em dia, tipo, lota bilhões de cadeiras no cinema, virou uma logo aquela porra daquela aranha que você tem que pagar, sei lá, royalties pra usar. E, tipo... E eu tô citando um exemplo que é até meio difícil, assim, de enquadrar, mas existem exemplos muito mais fáceis. O hip hop, por exemplo, eu acho Nossa, que com é certeza. muito mais fácil de colocar como, tipo, é algo que surge pra criticar o sistema, criticar, tipo, a visão de uns são excluídos, não fazem teoricamente parte, e daí, tipo, aquilo é aglomerado, eu tô fazendo gestos com a mão, ninguém tá vendo, mas, sei lá, tipo, eu acho que faz parte dessa brisa, tipo... Mas você tem que ver também, por exemplo, que partindo desse princípio, né, se a gente for pegar o hip hop, o rap no geral, o funk, que ele é? Um som do excluído, assim, mas não é contra o sistema exatamente. Na verdade, é uma forma de inserção nesse sistema, né? Quando você vê qualquer letra de funk aí, tipo, é o quê? Ostentação, não sei o quê. Porque é um cara que ele tá marginalizado do sistema, marginalizado da sociedade, e ele quer se incluir, né, nesse pedaço, e ele vê que a forma de se incluir, a forma de ser alguém seria justamente a ostentação e tudo aquilo que ele não tem e gostaria de ter para participar e assim ser um membro ativo da sociedade. Se a gente for ver, por exemplo, naquele documentário Picho, que ele fala sobre pichação exclusivamente em São Paulo. Ele não fala de grafite, ele fala de pichação. O que ele defende? Que a pichação é justamente, né, na palavra dos caras, anarquia, é justamente contra o sistema, mas é a forma que justamente um cidadão periférico, excluído, tem de se incluir na sociedade e tem de fazer algo relevante, né? Que ele não consegue se ver inserido na sociedade, ele não consegue perceber uma relevância da sua pessoa e dessa maneira ele entra na pichação, fazer as tags, tentar ficar famoso nesse meio para se sentir participante, para se sentir aceito num sistema que nunca aceitou ele. Eu particularmente não curto picho, né? Eu acho, principalmente da forma que se dá, se fosse, né, como eu costumo dizer, se fosse estritamente aí em grandes empresas, né, na alta burguesia, né, se fosse pegar só um certo nicho, eu seria totalmente a favor, mas a partir do momento que os caras começam a puxar casa de galera que não tem grana nem pra, tipo, comprar uma tinta pra poder pintar, né, uma galera que infelizmente tá muito mais próximo desse cara que tá pichando do que
de um banqueiro aí, do Joesley Batista, eu acho extremamente errado. Assim como um crime, roubem bancos, não roubem celulares. Mano, mas sei lá, quando você fala do funk, por exemplo, tipo, já que a brisa aqui é devagar mesmo, foda-se, a gente precisa ficar tipo, nessa questão do grafite. Foda-se o documentário, já fomos pra outra. Não, mas tipo, tá no cerne do podcast que é a brisa e não no documentário. O funk, eu tenho, tipo, uma grande dificuldade de ver o funk como essa expressão que muita gente fala, tipo, não, tem que aceitar porque eu vou a expressão. Porque eu não consigo enxergar no funk essa pureza. Pra mim, tipo, parece muito claramente que os caras sabem o que eles estão fazendo, no sentido de que eles sabem que eles vão produzir aquilo daquela forma específica, com todas aquelas facilidades de composição de letra, de batida, que eles vão botar no YouTube e vai bombar pra qualquer um, tá ligado? Eu não vejo, tipo, um diálogo com a periferia em si no funk. Essa é a questão, tipo, o rap eu vejo claramente, porque, tipo, é o cara falando da realidade dele ali. Tipo, mesmo que exista, obviamente, muito rap por dinheiro, vamos supor assim, tipo, ainda são caras falando da realidade deles, da visão de mundo, querendo expor aquilo. E tipo, funk, pode existir 1 milhão de funk, mas tipo, a maior parte que eu vejo parece meio algo que os caras sabem que vai bombar, eles sabem que vai dar dinheiro, eles articulam pra dar grana, e tipo, não é um diálogo em si, tá ligado? Com a realidade deles. Eu não sei, tá ligado? Mas você tem que partir do princípio também que não é porque não há um diálogo, né, não há uma mensagem, que aquilo não seja uma mensagem. Tem uma poeta polonesa, a Wisława Szymborska, que eu não vou lembrar de cabeça aqui o poema e nem vou procurar porque eu não sou obrigado a colar pra vocês, que vocês não vão me dar nota. Mas basicamente ela diz que tipo, a gente vive numa era de política. Tudo que a gente faz, mesmo que não seja político, é política. Então tem muito essa, né? Você pode falar, o funk ele tá fazendo isso aí, mas não tá falando, vamos tomar os meios de produção, vamos fazer uma revolução. Tipo, mas só o fato do cara estar se expressando de uma determinada maneira já quer dizer que ele quer se expressar, que ele quer ser notado. Então, mano, eu discordo completamente O dessa... fato de você comprar um carro de 200 mil reais já quer dizer que você tem pinto pequeno, entendeu? Você não precisa sair escrevendo no carro que você tem pinto pequeno. Então, essa é a questão. Mano, eu discordo muito dessa brisa de tudo é político. É algo que repetiram e automaticamente por muito tempo aí, não sei se ainda... Eu ando meio ermitão aí das redes sociais. Mas eu via muita galera, principalmente mais de esquerda, assim, repetindo muito essa questão de tudo é política. E é algo que eu discordo, porque se tudo é política, nada é política, tá ligado? E tipo, a gente estudando Rancière, por exemplo, tipo, é uma visão extremamente restrita da política, né? Política é quando alguém não tem voz, a gente falou um pouco disso no último. Tipo, é algo que quando alguém não tem voz e essa voz se passa a ser vista, a ser afirmada, e essa situação conflituosa, essa voz sendo afirmada, digamos, a política. Sim, mas essa é uma concepção filosófica da política. Não, então, é uma tem que visão ver que... restrita, mas eu acho que, tipo, é válida e é uma visão. O que eu não concordo é quando você simplesmente entra na brisa pós-moderna, né, de tipo, é tudo jogo de poder, tudo é política. O que é política? Nada é política, é igual cultura. O que é cultura? Nada é cultura, os conceitos não são nada, tá ligado? Tipo, qual é a diferença? Se tudo é cultura e tudo é política, qual que é a diferença de cultura e política, por exemplo? Tudo é a mesma coisa, porque tudo é tudo. E daí, tipo, é algo completamente perdido, assim. Eu sou a favor das delimitações. Eu acho que se você vai dar uma cagada, isso não é político. Se você vai tocar eu acho que isso não é político, mesmo que envolva política de certa forma, porque você pode fazer política em relação à pornografia, por exemplo. Mas, pô, eu acho que certos atos individuais não são política. E o que eu digo do funk é que, tipo,
tipo, eu não sei até quando, tipo, é que eu não manjo nada da produção de um funk, quem são os estúdios e tal. Não é muita gente que manja mesmo, não. Tipo, o que Tem uma galera que faz e não manja. Mas, tipo, eu penso que, tipo, é esse raciocínio de fazer... Eu posso estar com uma visão completamente preconceituosa, mas esse raciocínio de fazer algo rápido, fácil, que gruda na mente, eu boto no YouTube já pensando em ter milhões de views, e eu produzo isso em série, assim, tipo... Parece uma linha de produção o funk pra mim. Mas muito você, mais do que uma... se você for olhar por esse lado, eu não considero que seja cultura, eu não considero que seja uma expressão válida por ser rápido e fácil. Isso seria um viés muito elitista, né? Porque se você acha que tudo tem que ser extremamente composto, tudo você tem que estudar 8 anos de música pra compor, não é qualquer pessoa que pode fazer. Eu não acho, por exemplo, o rap, por exemplo, o mano bota um beat que ele fez ali no Fruit Loops, fala umas brisas e pra mim é arte, foda-se. A questão... Mano, o próprio rap é isso, é improviso. O cara, tipo, faz, né, no geral, se você vê os grandes rappers hoje aí da nova cena, são os caras que venceram em batalha de rua. Os caras chegam, faz o bagulho rápido, na hora, e é isso, mano. E qual que é a diferença do funk? Não, a questão... Não, por aí. Certeza? Uhum. Vamos abrir mais um. Ok, então. Então, pausa para nossos patrocinadores que... Então, a brisa do funk é que não é porque ele é fácil de ser feito. A questão é, ele é fácil por um motivo diferente do fácil do rap, por exemplo. O rap, ele, digamos, não é fácil, com certeza não é fácil. Mas, tipo, ele é muito mais simples de se compor do que algo instrumental, tá ligado? Mas, tipo... Essa facilidade tem um motivo de acesso, de, tipo, da voz, é o cara exercendo aquela voz. Eu vejo que muitas vezes o funk, mais uma vez... Exatamente eu já tô... a mesmo approach. Não é, esse é o argumento, tipo, quer dizer, eu já venho todo aqui na defensiva, ou se eu tiver errado, me corrijo, mas a brisa é que eu acho que ele é fácil pra se produzir mais continuamente numa linha de produção, tá ligado? É uma lógica, é um fácil industrial, não é um fácil de acesso. A gente vive numa área industrial, velho. A indústria 4.0 tá vindo aí com tudo. Tipo, as coisas tendem a ter essa industrialidade, as coisas tendem a ter esse modelo fordista. Então, a gente tá vivendo um admirável mundo novo aqui, velho. A gente tá vivendo a distopia do capitalismo, cara. Não tem por que as coisas não seguirem essa tendência. Tudo que você fizer que seja fora disso vai ser hipster. Então, mas aqui... Melhor ser funkeiro do que hipster, cara. Não sei, acho que é melhor ser hipster. Só vai se divertir e você quer o bagulho rápido, você não vai buscar uma essência naquela arte. E daí se produzem coisas simplesmente por se produzir e, tipo, sem algo por trás. Mas sei lá, tipo... Mas se você for pegar tanto funk quanto rap, quanto diversas outras expressões culturais, elas fazem uma crítica no sistema, mas não uma crítica do sentido de destruir o sistema, de abaixar o capitalismo, mas é uma crítica na busca de inserção cultural. Quando você vê né, acho que ano passado, 2 anos atrás, teve aquelas greves nos Estados Unidos da galera dos fast food fazendo umas greves, tipo, no país inteiro. Eles não queriam acabar com as lanchonetes fast food, eles queriam um salário melhor. É a mesma coisa, você vê um funk, você vê um rap e tal, criticando, falando do sistema, falando que a galera tá, tipo, a polícia descendo o cacete nos caras. Não é acabar com o sistema, não é acabar com o capitalismo e tomar os meios de produção. É simplesmente uma inserção. Falou, eu acho uma bosta você ter esses carrão aí, eu aqui não. Tipo, não é pra você parar de ter carrão, é pra eu ter carrão também. Eu acho uma bosta você morar no condomínio e eu morar na favela. Não é pra a gente trocar de lugar, é pra todo mundo morar no condomínio, embora isso seja um pouco comunista. Agora não tem como morar no condomínio. Não qual tem. Seria o motivo de cercar daí? Não tem, mas é justamente, eles partem desse princípio de inserção. Que nem, se a gente voltar lá pro começo da sua fala, né, quando você falou de uma crítica, né, crítica social foda, que o Banks escreve os negócios nas paredes e tal, mas não tá mudando nada.
é um negócio meio pra fazer você pensar, porque no fim das contas, no final do dia, não vai ser com uma tag no muro que você vai destruir o sistema capitalista, tá ligado? Então, não é pelo lado de, vou fazer uma revolução, mas também não é pelo lado de foda-se, deixa tudo como tá. É meio de, talvez, incentivar um pouco o pensamento crítico, talvez incentivar um pouco a reflexão das pessoas. Eu vejo por esse lado. Não que ele seja o Che Guevara, tá ligado? Mano, eu acho que a questão, na real, é que, tipo, eu acho que esse é o ponto que eu queria chegar e eu me enrolei muito. O capitalismo, O capitalismo, eu tô usando o capitalismo de uma forma muito errada. O sistema... Marxista? O sistema também parece muito, sei lá, tá ligado? A Matrix. Alguém de humanas como sou, falando, o sistema, mas, tipo... The Man. O sistema, eu acho, o status quo, foda-se, sei lá, ele absorve coisas do excluído e você apoiar essas coisas no estado que elas estão agora não é apoiar mais aquele excluído, tá ligado? Você, tipo... Vamos pegar o estereótipo do nerd dos anos 80 dos filmes de sessão da tarde, tá ligado? Você, tipo, ir no cinema assistir Marvel, você não tá falando... Você não tem um diálogo mais nenhum com aquele cara. Tipo, aquele cara já não tem mais participação nenhuma naquilo. Esse é o ponto, tipo... Ok, o funk, muitas vezes os caras ainda que estão produzindo a som da favela, muitas vezes nem é, tá ligado? Mas, tipo... Muitas vezes os estúdios já estão aí milionários e fazendo uns clipes... Pô, o tanto de clipe que sai de funk, tá ligado? Tipo, os caras estão com certa grana. E... Mas aí é você separar os raízes do Nutella, né? Uma coisa é você ouvir Racionais, uma coisa é você ouvir Costa Gold. Então, mas aí... O Mano Brown tá lá até hoje. Aí eu acho, por exemplo, tipo, você... Estourar um funkão, tá ligado? Eu acho que você já não tá mais falando muita coisa, você já não tá mais, tipo, comunicando com aquele excluído que produziu aquilo, porque aquilo já foi absorvido numa lógica industrial que já não diz mais respeito àquele mano que criou. Ou seja, deu certo. Se o cara criou justamente para ele se inserir na sociedade e o sistema absorveu e você tá cantando, né? Desse seu ponto de vista, que não é mais... Então deu certo pro cara, o cara conseguiu se inserir. Não tá certo, porque essa é a crítica da galera que, tipo... Eu acho a questão da apropriação cultural muito complexo, porque, tipo... Pra cultura que não se insere em outras culturas é cultura morta, então, tipo... Mas tem um argumento da galera da apropriação cultural que eu acho um argumento muito bom, muito conciso, que eles falam o seguinte... E você tem os argumentos porque você não é otário. Eles falam o seguinte, que a sociedade, ela aceita aquilo que está sendo proposto, vamos supor, as mulheres usam tranças como uma forma de resistência e tal, porque a sociedade critica o cabelo do negro e tal, e daí, tipo, a sociedade aceita a trança, ela pega a trança e foda-se o negro, tá ligado? Que criou aquilo, ele continua na mesma. Eu acho que essa quando a gente tá falando de produção artística, isso é muito mais fácil de se fazer do que o seu cabelo, inclusive. Tipo, você criou algo, aqui eu não gosto da propriedade intelectual, mas você criou algo artístico, cultural, o sistema simplesmente pega e foda-se você. E daí, tipo, você vai consumir aquilo lá que foi criado por aquele mano, mas eu acho que, tipo, já... Sabe, você já não tá mais defendendo aquele mano. Pode crer. E eu acho que, aí voltando para o documentário, que parece imensa devagação, eu acho que, tipo, cai na mesma, tipo, do Playboy, por exemplo, falar que, não, funk eu curto também porque eu sou eclético e eu dou voz para a periferia. Cai na mesma do mano que paga 7 mil num quadro do Banksy, tá ligado? Tipo, é um... Mas o Playboy tá errado, né? Tipo, é a mesma brisa, tipo... Você inseriu numa... Sim, mas ó, se a gente for ver desse lado, de novo, tipo, o Playboy foda-se, ele tá ouvindo o funk, tipo, ele tá pouco se fudendo pra periferia. Mas se ele tá curtindo
isso está rendendo dinheiro para o cara que fez o funk, já é válido, tá ligado? O cara que fez o funk conseguiu o que ele queria. Ele não precisava ser amigo do Playboy, ele não precisava que o Playboy fosse lá na casa dele almoçar no domingo. Ele precisa garantir o dele, né? Quantos moleques eu conheci lá no bairro que, né, pegavam um MP3 aí, ficava gravando os negócios, muitas vezes horrível, mas tipo, tava dando os corre dele. É a mesma coisa, você pega lá o John Lennon quando aprendeu a tocar violão, cara, é a mesma fita, tá ligado? É os moleques correndo atrás daquilo que quer. A diferença é que os moleques nunca vão ser o John Lennon, mas... Eu li um artigo uma vez no Whiplash, eu não vou lembrar o nome do autor. Inclusive o portal Whiplash é meio bad, né, ou não? Cara, eu não acompanho muito não. Mas não precisa lembrar o nome do autor não, porque aqui a gente não tem... aqui a gente não tem propósito nenhum. Não tem. Aqui não, a gente... Mas eu posso procurar. Aí, achei aqui o artigo, chama... Veja o nome. Som ruim, fezes e urina. Um brinde à farsa de Woodstock. O nome do cara é Hugo Medeiros. E daí, tipo, ele cita aqui um mano meio reaça no começo. Ele fala, tipo, esse cara é um bosta, mas ele falou algo certo. O que o reaça faz, tipo, o Woodstock é uma bosta e a galera só curtiu porque tava muito drogado. E daí, tipo, ele fala assim, eu não concordo com as brisas desse cara, mas, tipo, eu cito ele aqui porque o Woodstock realmente foi uma farsa. E ele fala que foi um show ruim que criou todos os shows ruins. Porque a partir de Woodstock os caras começaram a querer imitar, tipo, um bagulho gigantesco que muita gente vai. E daí forma o rock de estádio e mata aquele nicho que acompanhava e que tinha acesso ao seu artista e tal, e vira um bagulho multimilionário capitalista. Ou seja, a gente lembra de Woodstock como bagulho contra a cultura e tal. Mas o primeiro Woodstock ainda foi truzeira. Só você ver que ele era para 50 mil pessoas e no fim das contas tinha acho que 200 mil, né? Ou mais. Então, essa é a brisa. Tipo... Tanto que, tipo, quando eles viram que não tava dando mais conta, eles abriram o portão e deixaram a galera entrar e foda-se. Tipo, então esse ainda foi truzeira. Então, não, mas é isso que ele fala, tipo, veio muita gente e daí todo mundo começou a imitar. Não, a gente quer botar esse mesmo tanto de gente. E daí foi formando essa porra. E daí hoje em dia é isso, tá ligado? Show de música pop no estádio com marcas gigantescas patrocinando, e a gente pensa no Woodstock como um negócio da contracultura, assim. Mas, tipo, sei lá, muitas vezes o capitalismo é literalmente... O sistema é literalmente aquele cara que você taca pedra nele e ele usa pedra pra construir um castelinho, tá ligado? É um filho da puta. Não tem como, tá ligado? É o sistema que mais deu certo até hoje. E daí, tipo... Sei lá, mano. Não tem como a gente... E daí, tipo, é que hoje em dia a gente não pensa mais, tipo, ver um rock no estádio, assim, pessoal, Woodstock. Mas, tipo, se você voltasse no passado e falasse, tipo, Woodstock vai criar isso daqui. Eu não sei se as pessoas viriam Woodstock como algo tão contra a cultura, contra o sistema, assim. Entendeu? Mano, o que não cria isso, tá ligado? Maconha. Maconha, fala de maconha. Aí que você pensa, maconha é o bagulho mais comercial que existe. Tem maconha da Rihanna, maconha do Snoop Dogg. Você viu o Netflix hoje em dia? Não, eles lançam. Pirata. Netflix lança. Não, você aluga de um lugar desconhecido. Então, eu sou um pirata. Eu tenho um barco e velejo pelos mares internetescos. E de vez em quando... Você aluga um filme num lugar meio estranho, meio X, ninguém me conhece muito. Eu alugo num site que eu coloquei meu cartão de crédito, mas nunca chegou a fatura. Tô até pensando até hoje, né? Quando que vai ver essa fatura? Pô, tá em conta, hein? Assisto filme pra caralho, a fatura nunca chega. Acho que tá
Acho que deve estar no trial ainda. Esses 30 dias não acaba. Trial de 13 anos, que porra é essa? Mas então, a Netflix lança 1 milhão de original Netflix por semana e sei lá, de 11, 3 é sobre maconha, assim. Cozinhando chapado, sitcom sobre pessoas chapadas, e daí. Inclusive, já que a gente falou nisso, eu queria dar aqui meus parabéns pro Canadá, que nessa quarta-feira legalizou a porra toda. Parabéns, Canadá. E segue o jogo. Então, sei lá, eu acho que a única forma de realmente apoiar a crítica ao sistema é, primeiro, ver se aquilo já não está sendo produzido pelo próprio sistema para se retroalimentar, e a crítica em si, tá ligado? A mensagem. É, tipo, o Banksy, nesse caso eu curto o Banksy pra caralho, porque ele pode ser crítica social foda, mas tipo, ele tá truzeiro ali fazendo um bagulho legal na calada da noite. Mesmo que não seja ele, mesmo que algumas pessoas acusam ele de roubar design de outras pessoas e de ser pessoas fazendo trampo por ele. Mas foda-se, ele tá ali na calada da noite e ele não assina, né? A galera descobre que é dele por reconhecimento de traço. E daí, tipo, toda a mensagem é contra o sistema, é algo bem crítico, bem ácido, assim. Nem sempre, às vezes pois é amor e pá. Mas, tipo, é isso, tá ligado? Eu acho que essa é a brisa, tipo... Por isso que eu acho que tem que manter o purismo do bagulho mesmo e pau no cu dos caras que tiram um Banksy da parede. Ah, o cara tá fazendo o dele. Ele pode ser babaca? Pode, mas não Por por ninguém. Fez pelo certo. Que nem o cara que tirou, né, o crítico lá, o colecionador que tirou a obra da parede da mulher. Mano, o cara gastou quase $40 mil nessa brincadeira. Não ia criticar ele se ele vendesse o trampo, não. Ele vendeu por quanto? Não, ele gastou quase $40 mil só pra ter a obra, né, pra poder doar pra um museu. E os museus meteram um foda-se bem grande pra ele. Se esse maluco quisesse vender essa porra aí por aqueles 700 mil que ofereceram, eu só ia dar parabéns pra ele. Mano, eu acho que o certo é realmente a pressão política, no caso de São Francisco, por exemplo. O certo nessa situação seria realmente a pressão política pra parar esse bagulho de multa. E daí, tipo, deixar o negócio acontecer naturalmente. Tipo, bem que se pichou um prédio, não tem a multa, não, o cara não vai ter que pintar, mas ele é humano, ele fala, minha propriedade e eu não vou deixar que pichem minha propriedade, eu vou passar uma tinta branca aqui. Mano, se rolar isso, rolou, dá pra conversar até, picha outro muro e foda-se, tipo, não, eu vou salvar, é um puro egoísmo, eu tô matando aquilo, a brisa original do negócio simplesmente porque eu quero salvar o negócio. Eu, ainda pensando nessa fita dos caras que vendem, eu não acho que o cara que vende seja otário. Eu acho que o otário é quem compra. Não, o cara que vende com certeza não é otário. O mano do documentário é meio otário. Gastou dinheiro pra porra, não conseguiu nada que ele queria. Aquele cara só na vida, entendeu? Tipo, se esforçando e não tendo o que quer. Mano, se você tem 40 mil pra tirar um não é de uma parede, eu acho que você venceu na vida, né? Não sou eu na vida, mas ele naquela situação sou eu. Eu acho que ter 40 pau só pra tirar um tag de uma parede, eu acho que é vencer na vida. Sem buscar lucro ainda, né? Tipo, e gastar esse no boteco. Não, aquele cara ele tá fazendo... Dentro da bad, ele tá fazendo a menos bad. Pode ser. Ele é aquele político menos pior. Pode ser. Mas é isso então? Será que é? Acho que é, já. Então... Tá dando 1 hora. Não tão inocente pra gente gastar mais meia hora. Então vamos pras considerações finais aí. E aí, o que você achou no final das contas? Você
Qual que é a sua opinião sobre o documentário e sobre o tema? Eu quando assisti, curti pra caralho, e nessa época eu tava muito, tipo, amargurado, assim, com o sistema. O sistema rouba tudo que eu gosto. Eu tava bem hipster nesses 6 meses atrás, assim, e daí, tipo, eu fiquei sabendo desse documentário, assisti e confirmei as minhas opiniões de menino de humanas. Mas, hoje em dia eu já tô muito mais suave nessa questão, mas eu ainda mantenho essa opinião e eu acho que esse documentário elucida bem isso daí. Vira o Rambo, velho. Vai viver na floresta sozinho, caçando esquilo, tá ligado? Mano, eu não negaria uma vida aí, estilo ermitão, estilo... Porém, Quero não... ver se é um mês sem internet. porém não cristão, né? Pau no cu. Deus está morto. E aí? Desculpa aí a todos os cristãos que estiverem ouvindo. Pessoal. E a todos os deuses. A todos... Desculpa aí, ô Deus aí. Desculpa aí ao falecido. Em memória do falecido aqui mesmo. Desculpa. Tá. Eu curti pra caralho o documentário, apesar de ter achado bem cri-cri essa questão deles enfatizarem não ter autorização do Banks, não ter autorização daquilo. A partir do momento que é uma arte de rua, ela não tem autorização mesmo, então ela vai continuar sem autorização e foda-se. E aí também falando do Picho, que eu comentei pra caramba, é um documentário interessante, mas confesso que não me ajudou muito a gostar mais das pichações. Não, o que eu queria comentar e eu não comentei, desculpa te cortar assim, mas sobre pichação é que pichação pode ser algo cultural no sentido de que varia de lugar para lugar. Eu viajei pra Fortaleza ano passado e, mano, as pichações lá são bem diferentes de São Paulo. Então, nesse documentário do Picho, eles falam que é um rolê que você não vê no mundo. O rolê de São Paulo é um rolê que você não vê no mundo, que vários gringos colam e falam, caralho, tá ligado? Que porra é essa? Porque... Não que seja bom. Não que seja bom. Mas com certeza, é uma expressão cultural. Você fala, isso não é cultura. É cultura, mano. A cultura são as expressões de um povo, tipo, queira pra bem, queira pra mal. Foda-se se você acha que não é cultura. Tipo, é cultura. Né? Do mesmo jeito que a cultura da igreja católica é comer criancinha. Quê? Não, eu acho que isso terá que ser... Foda-se também. Foda-se. Mas, se o Papa não gostar, ele vai trocar ideia comigo. A opinião que eu criei na minha mente, assim... Quer dizer, a imagem que eu criei na minha mente é que em São Paulo é como se fosse letra de forma, os bichos. E lá em Fortaleza é meio que letra de mão, é meio que umas assinaturinhas assim, é um rabisco, literalmente rabisco. Tipo, deve ter algo escrito ali, só que deve ser muito mais difícil de entender do que o de São Paulo. Porque você não identifica letras, mano. Eu acho meio complicado ser mais difícil de entender que o São Paulo. Mano, mas por exemplo, São Paulo, você vê tipo as letras ali, você fala, tem algo escrito, eu só não entendo essa linguagem. Ali, tipo, mano, os caras escreveram algo ou eles simplesmente assinaram igual você assina um cheque em 2011? É que lá se você for ver, é um coletivo de médicos que picham. É a crew dos doc. Falando nisso, teve uma situação muito peculiar que eu vi nesse do Picho, que era um mano que era pichador, que picho tipo, tem milhares de letras diferentes e uma mais difícil de entender que a outra. E essa porra desse pichador, ele reconhecia todas as pichações, ele sabia ler qualquer pichação e o cara era analfabeto. Ele não sabia, tipo, ler de verdade, assim. Se ele tem uma hora que ele tá num muro, aí tem uma propaganda dos negócios escritos. Ele não conseguia ler, mas qualquer bicho que ele batesse o olho, ele lia. Tipo, olha a situação do cara, né? Não sou mano, vai fazer Enem e escreve na prova só nas letrinhas de picho. Ele não ia conseguir ler a prova pra começo de conversa. Ele ia saber o que é picho. Mano, o cara analfabeto, realmente, tipo... E é pichador. E fica aí. Fica aí a reflexão. Louco, é isso então, as considerações finais?
Acredito que sim, e só pra não perder o costume, pau no cu do inocente. Pau no cu do inocente. É isso aí, valeu, falou. Salve galera e até depois das férias. Ah, a gente pode fazer nas séries via Skype. Talvez. Quer dizer, A gente já não tem muito comprometimento junto, imagina por Skype. Ah, logo a gente tem comprometimento. Só eu que não sei editar essa porra. Valeu, falou. Falou.